Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Versículo 13 ao 16. Apocalipse, capítulo 16, versículo 13 até o 16. Que diz: E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. Verso 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Vamos orar. Grandioso Senhor Jesus Cristo, nós, Pai Celestial, não sabemos o que falar, mas nós simplesmente lemos Tua palavra esta manhã, meu Deus. Senhor, Tu sabe a seriedade que isto é, meu Pai. Mas a razão por que venho pregar aqui não é porque me garanto em mim mesmo, mas porque Tu disseste que quando nós lêssemos Tua palavra e abríssemos nossas bocas, o Senhor falaria em nós. Meu Deus, Tu sabe a sinceridade deste coração que quer falar somente a verdade, nada mais do que a verdade. Portanto, Pai, não me deixe errar aqui neste púlpito. Ajude-me, meu Deus, que eu possa falar somente Tua palavra. Até porque, Senhor, eu não vou interpretar nada. Eu vou apenas ler o que o profeta Teu servo falou. E assim, Pai, deixarei no ar a pergunta. Aquele que tiver ouvido, que entenda, que ouça. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu não vou interpretar, Pai. Eu não vou dizer o que é. Eu simplesmente vou deixar no ar. E ajuda os Teus filhos a captar, meu Deus. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentar. Glória a Deus. Quero falar sobre Armagedon e também sobre Gog e Magog. É um assunto assim um pouco complicado, né? Porque existe 2 versões deste acontecimento, e o espírito errado, eu tenho dito, o que é o pior de tudo não é a doutrina errada, mas o espírito errado que acompanha a doutrina errada. Amém? Porque se tiver algum irmão que, por exemplo, crer que nós já estamos no milênio e ele começa a perseguir os que não creem assim, a dizer que ele é do diabo porque não crê assim, e os que não creem assim diz que ele é do diabo porque crê assim, e é isso que vai matar, que vai destruir, é isso que vai levar para o inferno. Porque eu não creio, irmãos, que tem certos pensamentos que você tem o direito de pensar o que você quer pensar, de ver o que você quer ver, mas geralmente os homens, eles querem colocar o ser humano debaixo dos seus pensamentos. Você tem que crer assim porque foi ensinado assim pelo nosso pastor ou pelo nosso irmão, e se você não crer desse jeito, você é do diabo. Não é desta forma. Eu creio que tem muita gente que vai para os céus. Quando chegar lá, ele vai dizer assim: eu pensei que era assim, de tal forma, mas chega que não era. Sempre quando eu vou a um lugar, eu penso que uma coisa é de um certo jeito. Antes de eu ir ao Curupati, eu imaginava a casa do irmão Ivaldo de um outro jeito. Eu pensava que fosse na beira da estrada, porém que fosse
ali fosse uma estrada e a casa dele fosse do lado e tivesse uma rede de energia na frente. Que me disseram, tem uma rede de energia ali, só que não foi ligado na casa dele. Aí quando eu cheguei ali, totalmente diferente. É duas estradas, como uma forquilha, e a casa dele entre uma estrada e outra, e a rede de energia passa mais a uns 200 metros. Não dá para, não tem transformador e não dá para puxar. Então eu pensava de um jeito, quando cheguei lá era de outro, né? E tem muitas coisas que você pensa que é de um jeito, e quando você chegar na glória, nos céus, é de outro. Agora imagine se quando você chegasse nos portões celestiais, tivesse um anjo e dissesse assim: olha, aqui vamos supor que o portão é de ouro e tem um anjo na porta, mas como tu pensavas que o portão era de madeira e que tinha 3 anjos na porta, tu vai para o inferno agora, né? Imagine se Deus fizesse isso. Eu penso assim que Deus seria injusto. Tem muitas coisas que as pessoas pensam porque elas são humanas, elas têm sua mente. Deus ama seus filhos. Olha, para mim não importa se algum irmão pensa que já está no milênio. Para mim não importa se algum irmão crê que quando Jesus vier, ele vai vir montado em cavalo branco ou montado numa nuvem. Amém? Quando ele chegar na glória, se não for desse jeito, eu não creio que Deus vai jogar no inferno. Isso era porque ele pensava assim. Ele é criança aos olhos de Deus. Jesus disse: qualquer que não se tornar criança não entra no reino dos céus. Então o que destrói é a doutrina errada. Ou melhor dizendo, não é bem a doutrina errada, mas o espírito errado. Porque se ele crê de um jeito, ele condena os outros tudinho. Diz que os outros é do diabo porque não crê do jeito dele. Irmão Branham não tinha esse espírito. Ele tinha um problema com o irmão Júnior Jackson, não cria em certas coisas que o irmão Branham ensinava. E disseram para o irmão Branham: olha, então, os irmãos daqui estão chamando os outros de aves imundas, porque eles estão indo congregar com o irmão Júnior Jackson. Estão indo na igreja visitar o irmão Júnior Jackson. Por isso estão chamando de ave imunda, porque eles criam que a doutrina de Júnior Jackson era uma carne podre. Irmão Branham, não faça isso. O irmão Júnior Jackson é um homem de Deus. Ele tem o direito de pensar o que ele quer. Amém? Amém. O irmão Branham não tinha esse espírito errado. O irmão Júnior Jackson podia até estar errado na doutrina, mas não tinha esse espírito errado, que o que mata é o espírito errado. Agora, a doutrina de um só homem, ela é uma doutrina perigosa, porque tem um espírito terrível nessa doutrina de mentira. Amém? É um espírito de mentira, e que as pessoas que pregam isso, a gente sabe que eles sabem que está errado, mas eles continuam pregando para enganar, para mentir. São mentirosos. Eles sabem que o irmão Branham, quando falou de um só homem, está se referindo aos profetas. Amém. Eles sabem disso. Eles sabem que Apocalipse 10, 8 a 11, ali é o ministério da esposa. Aquilo não é o ministério de um homem, é o ministério da esposa. Eles sabem, mas eles continuam porque são teimosos como Balaão. Balaão sabia que ele não podia amaldiçoar Israel. Deus disse para ele não fazer isso, mas mesmo assim ele queria ir. Ele queria ir em frente, por quê? Por interesse em quê? Qual era o interesse de Balaão? Interesse no troféu que o rei Balaque prometeu de dar para ele. O desejo naquele dinheiro, naqueles bens que o rei Balaque ofereceu a ele. Ele foi a Deus e disse: eu posso, Senhor, ir amaldiçoar Israel? E Deus disse assim: tu tá louco? Tu acha que eu vou amaldiçoar o meu povo? Bom, já era para ele ter levantado e dito: olha, Balaque, eu sei que é muito ouro que tu quer me dar, eu sei que é muito dinheiro, mas eu não posso fazer isso. Mas ele foi, ele disse: olha, Balaque, Deus me disse que não posso fazer isso, que Israel é de Deus,
Mas Balaque disse: eu te dou mais, te dou o que tu quiser. E ele volta de novo. Ele sabia que aquela doutrina estava errada, ele sabia. Mas ele volta de novo: Senhor, posso ir eu amaldiçoar Israel? E aí foi quando creio que houve uma certa indignação na mente de Deus. Não dizendo que Deus tem uma indignação, falando no termo humano como nós, mas de uma certa forma Deus deve ter dito assim: mas que camarada mais nojento. Já disse para ele: então fala o seguinte, então vai. E ele foi. Aí depois Deus falou para mim amaldiçoar. Falou porque tu perturbou a Deus, e Deus se indignou contigo. Foi lá tentar e aquilo não deu certo, porque estava fora da palavra. Deus disse para não amaldiçoar. Então, é por isso que a doutrina, o espírito errado que está na doutrina, que é um problema. Porque se a pessoa dissesse assim: olha, eu pensava que ali em Apocalipse 10, 8 a 11 tinha mais um homem, eu pensava isso, mas quando ele chegar no céu não é. Aí Deus disse: não, tu pensava isso, mas isso tu não tem culpa de pensar isso. Tu é um ser humano, tu pensou isso, não entra pro meu reino. Mas o problema é que eles sabem que não é, e por causa de dinheiro, para pagar a telefree, certo? Por causa de dinheiro para pagar a telefree, eles vão em frente. Mas o que eu vou falar nesta manhã, irmãos, não é uma doutrina errada, é um pensamento que o irmão Branham lançou e que eu estou com ele nesta manhã. Porém, eu não quero dizer que isso está certo. É um pensamento, porque tem duas versões sobre Armagedon e Gog e Magog. Amém? Amém. A primeira versão é que o que é o Armagedon, que já foi ensinado desde quando nós éramos denominacional. Preste bem atenção nisso aqui, irmãos. Armagedon é uma guerra que sucederá depois do rapto, segundo o que nós temos aprendido. O irmão Branham ensinou isso. Eu não estou dizendo que ele não ensinou, ele ensinou isso. Armagedon é quando todas as denominações se reunirem, o poder religioso e o poder político, e subir contra Israel. E quando Jesus desce montado em cavalo branco, e com o sopro que sai da sua boca destrói todos. Isso foi chamado, foi ensinado como guerra do Armagedon. Agora, o que é guerra de Gog e Magog? Branham ensinou, e nós aprendemos isso desde quando eram denominacionais, que depois da guerra do Armagedon, que vem, ela gera a guerra do Armagedon, gera a destruição do mundo. Então vem 1000 anos de paz sobre a terra, que é o milênio. Amém? Onde o leão pastará com o boi, onde haverá paz, não haverá enfermidades. E depois dos 1000 anos há a segunda ressurreição. Amém? Amém. E na segunda ressurreição, esses ímpios que morreram sem Cristo ressuscitam e cercam a cidade santa. E então vem a guerra de Gog e Magog. Então são duas guerras. Uma está do lado de cá do milênio e outra do lado de lá do milênio. Amém? Isto é o que o irmão Branham ensina. É o que nós aprendemos desde quando éramos denominacionais. Eu não estou dizendo que o irmão Branham não ensina, que senão alguém vem, eu vou mostrar que o irmão Branham disse que tem duas guerras. Não vai, e vai mostrar mesmo, porque eu também creio nisso. Amém? Não estou dizendo que ele não falou. Eu estou só mostrando algo para os irmãos. E para isso nós temos aqui a escritura que diz: e da boca do dragão e da boca da besta. Quem é o dragão? Roma, não é verdade?
Quem é a besta? O governo, que dá poder à mulher. Quem é o falso profeta? O Papa. Não tem dúvida, porque o que ele tem profetizado é a mentira, enganado a humanidade com mentira. Então já sabe que o Papa é o falso profeta. Então diz que saiu da boca desses três, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta. Veja que tem uma trindade. Uma trindade em três indivíduos aqui, hein? E esses três indivíduos lançam três espíritos imundos. Amém? E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta saíram três espíritos imundos semelhantes a rã. Então, o falso profeta lançou, a besta também lançou, e o governo também lançou, e eles lançaram a mesma coisa. Um concorda com o outro. O que um diz, o outro também diz. O falso profeta diz que tem três deuses distintos no céu, a besta diz que tem três deuses distintos no céu, e o governo diz que tem três deuses distintos no céu. Eles concordam certinho. Os únicos que dizem que não tem três deuses distintos no céu é a noiva, a esposa de Jesus Cristo. Essa não concorda com esses três indivíduos. Mas eles lançaram essa mentira. Veja bem, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vem sair três espíritos imundos semelhantes a rãs. Agora veja aqui, porque são espíritos de demônios. Então você já sabe, a trindade é um espírito de demônio. Você está falando da Santíssima Trindade? Não, eu estou falando da maldita Trindade. Porque esta Trindade não existe na Bíblia. Verdade. De Gênesis a Apocalipse, esta maldita Trindade foi criada no ano 325 da era cristã, por Constantino, por Atanásio. Eles criaram essa ideia, e os protestantes creem até hoje. É paganismo puro, a crença em mais de um Deus, politeísmo babilônico. Mas eu estou falando que no céu não tem nenhuma trindade, mas eu prego e creio na deidade. Amém. Que Deus desceu e se manifestou em carne humana, em um homem chamado Jesus Cristo. Amém. Isto é deidade, não trindade. Porque é um Espírito Santo que é Deus, que desce, cria um corpo e habita nele. Amém. Amém? Então veja bem, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de toda a terra, de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Agora o verso 15 parece um pouco mudar de assunto, mas você agarra no verso 15, você pula o verso 15 e vai para o 16, que diz: e os congregará no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Preste atenção. Vamos falar juntos, 16. E os congregarão no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Veja que esse versículo não diz assim: e os congregarão na guerra que em hebreu se chama Armagedon. Não diz isso, mas diz: e os congregarão no lugar. Vocês captaram alguma coisa? O versículo 15, o versículo 16 de Apocalipse 16 não diz assim: e os congregarão na guerra que em hebreu se chama Armagedon, mas diz: e os congregarão no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Capte bem isso aqui, capte bem essa parte. Não se congregarão. Você sabe que congregar significa juntar, amém? Eles não se ajuntarão na guerra, mas eles se ajuntarão no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Amém. Que coisa, né? Tão maravilhoso a gente poder ler a palavra de Deus. Agora vamos para Ezequiel capítulo 38, e vocês podem ficar sentados mesmo. Ezequiel 38,
O profeta Ezequiel diz: veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Amém? Amém. E diz: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregarão grande, com escudo e rodela, manejando toda a espada, persas, etíopes e os put, com eles, todos com escudos e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas congregações que se reuniram a ti. Congregação significa ajuntamento. Tu e todo o ajuntamento que se reuniram contigo, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias será visitado no fim dos anos, virás à terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação, mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Agora veja bem o verso 9. E então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, muitos povos contigo. Então este príncipe, chefe de Meseque e de Tubal, subirá com todas as suas tropas. Em Apocalipse diz que ele subirá sobre a largura da terra. Amém? Preste atenção. Então subirás, virá como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Jeová. E acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração e conceberá um mau desígnio. Amém? Amém. O que eu estou fazendo, né? O que o irmão Rubens está querendo dizer? Eu estou pregando aqui, quero deixar algo no ar, e eu sei que esta é uma coisa muito interessante, mas só vou pregar isso porque eu vi o parágrafo aqui, amém? Depois eu vou ler. Agora nós vamos para o verso 21. Verso 21 de Ezequiel 38, 21. Porque chamarei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. Então, quando Israel ia à batalha, que Deus entregava o inimigo na mão de Israel, o inimigo não lutava contra Israel. O inimigo sacava a espada e partia um contra o outro e se matava. Isso era porque Deus fazia. Israel às vezes não precisava nem lutar, ficava só de mão na cintura olhando os inimigos se matando. Era Deus que fazia isso. Mas aqui no verso 21 diz: porque chamarei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiveram com ele. Esta é a guerra de Gog e Magog. Amém? Amém. Fogo do céu cai e consome eles. É o que nós lemos lá em Apocalipse. Veja bem. Glória a Deus. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos descobrir quem é Gog. Amém? Depois. Agora não. Depois. Ezequiel 39. Vamos ver o que diz o capítulo 39. Diz: pois ó, tu
pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. E te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir da banda do norte, e te trarei aos montes de Israel para a guerra. Amém? E tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Aí diz: nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas. Nos montes de Israel. Então Gog vai para Israel. Gog vai cercar Israel. Amém? Isso aqui eu disse que seria complicado. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de todas as asas, e aos animais do campo te darei por pasto. Agora nós vamos para Apocalipse 19, 17. Eu não interpreto a Bíblia, eu só leio. Apocalipse 19, verso 17. Veja bem: nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas. Quer dizer que Gog vai cair nos montes de Israel, e com ele todas as tropas dele, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de todas as asas, e aos animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Agora Apocalipse 19, verso 17. Diz: e vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio dos céus: vinde e ajuntai a ceia do grande Deus. Agora, este ajuntamento dessas aves, ela acontece na guerra do Armagedon. Ela acontece depois do rapto e antes do milênio. Porque nós estamos vendo aqui um acontecimento da guerra do Armagedon. Apocalipse 19, verso 11. E vi os céus abertos, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. É Armagedon, não é? Porque é exatamente na guerra do Armagedon que Jesus desce montado em cavalo branco. Amém? E julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo... E seguiam-nos os exércitos que havia nos céus. Isso aqui já foi explicado, que ele desce com a noiva. Então ele desce com a noiva. Vamos prestar atenção bem à leitura. E seguiam os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linhos finos, brancos e puros, e da sua boca saiu uma espada para ferir com ela as nações, e eles as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na vestes e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, e vi um anjo que estava sobre o sol. Então, quando Jesus desce em cavalo branco, o anjo chama as aves para comer a carne daqueles que estão se reunindo para batalhar contra ele. Mas eles estavam reunidos num lugar que em hebreu se chama Armagedon. Amém? Glória a Deus. Apocalipse 16, verso 16. Essas aves são chamadas para comer a carne do Papa, para comer a carne das nações que se ajuntaram a ele, para comer a carne do sistema ecumênico de igrejas. Mas aqui atrás, essas aves
Ezequiel 39, verso 4: nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de todas as asas, e os animais do campo te darei por pasto. Aqui já é a guerra de Gog e Magog. Amém? Glória a Deus. Que maravilha. Vamos para o verso 11, Ezequiel 39, 11. Depois nós vamos para o parágrafo da mensagem, Deus sendo mal entendido. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam no oriente do mar, e se espantarão os que por ele passarem, e ali sepultarão Gog e toda a sua multidão, lhe chamarão o vale da multidão de Gog. E a casa de Israel os enterrará por 7 meses para purificar a terra. Verso 14: e serão separados homens que insensatamente passaram pela terra, para que sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para purificarem durante 7 meses este trabalho. Amém. Vamos agora aqui rapidinho para o verso 15. E os que passam pela terra e atravessaram, e vendo alguém o osso de um homem, lhe levantará o pé um sinal, até que os enterradores os enterrem no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Harmoná, assim purificarão a terra. Agora, Apocalipse 19, verso 17, como nós lemos: as aves vêm e comem a carne deles. É uma mensagem um pouco complicada, mas eu não posso explicar nada. Eu só posso ler o que a mensagem, o que a Bíblia diz. Amém? Eu não posso jogar interpretação. Eu não estou dizendo que a guerra de Gog e Magog acontece em um lugar chamado Armagedon. Eu estou lendo a Bíblia. Estou dizendo que Apocalipse 16, no verso 16, diz que esses falsos profetas, esta besta, este dragão, esses 3, que saíram 3 espíritos imundos da boca deles, e eles se congregaram num lugar chamado Armagedon. Eu estou dizendo isso no parágrafo 102 da mensagem, Deus sendo mal entendido. E a razão por que estou pregando isso é porque eu não estou aqui para congratular com um pastor da mensagem que crê de um jeito e nem com o que crê de outro. Eu estou aqui para pregar o que a Bíblia diz. Eu sei que quando essa mensagem para a internet, muitos daqueles que são amigos nossos irão achar estranho esse sermão. Mas eu quero que eles saibam: não tenham raiva de mim, não fiquem, não se desliguem, porque é o espírito errado. O erro não está no pensamento. Se o pensamento nosso estiver errado, o erro não está aí. O erro está no espírito errado que segue esse pensamento. E dizer: porque tu vê desse jeito, então tu é do diabo. Isso é que leva para o inferno. Portanto, foi um irmão que congrega com o irmão Gesto, mora em Augusto Corrêa, congregar conosco. Ele disse: me diga uma coisa, você crê que o pastor Gesto vai para o inferno? Eu disse: não, eu não creio. Ele pode até perder o rapto por rejeitar a revelação dos céus, mas não creio que vá para o inferno. Amém? Não creio. Agora, tem doutrina que leva para o inferno quando a pessoa sabe e continua. O problema do pastor Gesto é que ele não sabe. Ele está colocando fitas do profeta e diz que não pode mais pregar no púlpito, porque o irmão Zé Brana disse para colocar só a fita. Mas ele não sabe que em 2004 o irmão Zé Brana lançou um DVD dizendo: eu nunca falei isso. Então ele está crendo nisso porque ele não sabe. Então você não pode condenar o irmão, dizer que ele vai para o inferno porque crê nisso.
Ah, você vai para o inferno porque você coloca só a fita do profeta. Não faça isso. É melhor colocar só a fita do que fazer como os outros que estão por aí, pregando mentiras do povo. Amém? Amém? Então não diga que o irmão vai para o inferno. Pode até acontecer do irmão perder o rapto, mas ele passará naquela tribulação e vencerá e vai estar lá diante de Deus. Amém? Agora, o espírito de balaanismo é o pior, porque sabe que não pode e continua fazendo e perseguindo o povo, indo nas casas introduzir a mentira. Pega o parágrafo 128 da mensagem, quem dizer isso este, onde o irmão Brana diz: Deus usou um só homem, Moisés. Quem era Moisés? Era pastor? Profeta? Está sabendo que está falando de profeta, mas continua mentindo. Esse é o espírito que vai levar para o inferno. E Timóteo capítulo 4 diz: nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido. Se você der ouvido a isto, você vai se apostatar também. Apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito de mentira, a doutrinas de demônios. E é isso que estamos vivendo agora, no tempo desta apostasia. Então, não ouça mais. Se está fora da palavra, não quero ouvir. Amém? Amém? Amém. Agora, o que eu estou dizendo aqui não é uma doutrina. Você não tem que crer que a guerra de Gog e Magog acontece em um lugar chamado Magedon, e que só tem uma guerra, que é Gog e Magog. Mas o que está na minha mente eu quero passar para os irmãos, porque o parágrafo 102 da mensagem, Deus sendo mal entendido, o profeta diz, alguém pergunta ao profeta, o profeta diz, Ezequiel 38, melhor dizendo, a pessoa pergunta, Ezequiel 38 e 39 acontecerá antes do rapto? O que é Ezequiel 38 e 39 foi exatamente o que nós lemos ainda agora. Está falando sobre Gog subir sobre a largura da terra e atacar Israel. E que Deus fará com que as aves do céu comam a carne de Gog. E encontramos em Apocalipse 16, verso 16, que esses três indivíduos, o dragão, a besta e o falso profeta, lançam três espíritos imundos semelhantes a rã da sua boca, e que eles se congregam num lugar chamado Armagedon. E Ezequiel, a pessoa pergunta, Ezequiel 38 e 39 acontecerá antes do rapto ou depois do rapto? Amém? Quem crê? Antes ou depois? É depois. Amém? Mombrana diz que é depois. Parágrafo 102, Mombrana responde. Agora, não é isso que eu quero colocar. O que eu quero colocar mais aqui é que a coisa é mais adiante ainda. Que é depois do rapto, é. Mas a pergunta é, Ezequiel 38 e 39 é depois do rapto? Sim, é depois do rapto. Isso aí não tem dúvida. Mas a outra pergunta vem agora. Ezequiel 38 e 39 é depois do milênio ou antes do milênio? Porque tem o rapto, e depois do rapto tem a destruição do mundo com fogo, e depois da destruição do mundo com fogo tem o milênio, que são 1000 anos de paz. Mas nós aprendemos que a guerra de Gog e Magog é depois do milênio. Agora nós estamos sabendo nesta manhã que a guerra de Gog e Magog é depois do rapto. Mas ainda fica outra pergunta. Mas é depois do milênio ou antes do milênio? O irmão Brana diz, a pessoa pergunta, Ezequiel 38 e 39 acontecerá antes do rapto? O irmão Brana responde. Agora, se você observar, Ezequiel 38 e 39 trata com Gog e Magog. Agora veja bem o que o irmão Brana diz, que é a Rússia. Agora a coisa vai chegando a um desfecho, a coisa vai complicando, porque Gog e Magog é a Rússia. E se Gog e Magog for depois do milênio, não existe Rússia depois do milênio. Aonde que vai existir a Rússia depois do milênio? As nações são destruídas agora depois do rapto. Não haverá Rússia depois do milênio, não haverá Brasil depois do milênio, não haverá Estados Unidos depois do milênio.
Porque as políticas serão acabadas aqui, depois do rapto. Todo o sistema governamental do homem será destruído com fogo. Mas o irmão Branham está dizendo que Gog e Magog é a Rússia, príncipe de Tubal, o príncipe do norte. E ele diz, agora se você observar Ezequiel 38, 39, trata com Gog e Magog, que é a Rússia, o país do norte. Agora, eu não digo que isto é correto, e eu vou dizer a mesma coisa que o irmão Branham disse aqui, porque eu disse que eu não prego nada que o irmão Branham não disse. Eu não estou dizendo que isto é correto, irmãos. O irmão Branham diz, agora eu não digo que isto é correto. E eu quero dizer para vocês, eu também não digo que isto é correto. Eu fico quieto, eu simplesmente leio e não falo nada. Amém. Amém? O irmão Robson falou alguma coisa aqui? Não. O irmão Robson leu o que a Bíblia diz e agora está lendo o que o profeta disse. Eu tenho dito, no dia que eu encontrar o parágrafo onde o irmão Branham diz assim, o novo nome é Branham, aí eu vou pregar. Mas enquanto eu encontrar o parágrafo dizendo assim, olha, o mensageiro que Deus enviou tem 7 letras no nome, olha, D-H-A-M, não, eu vou pregar do jeito que pregou. Se o irmão Branham dizer que Deus tem um mensageiro que tem 7 letras no nome, eu vou dizer que Deus tem um mensageiro que tem 7 letras no nome. Se o irmão Branham falar que Deus colocou parte do seu nome em Abraão e que H-A-M tem a ver ali com Elohim e tudo mais, eu vou dizer que H-A-M tem a ver com Elohim e tudo mais. Mas eu nunca vou pregar daqui que o novo nome é Branham, porque o irmão Branham não disse isso. Agora, no dia que alguém chegar com o parágrafo aqui, irmão Robson, o irmão Branham dizendo, eu quero dizer para vocês, o novo nome de Jesus Cristo é Branham. Aí pronto, aí pode ter certeza, eu vou pregar todo dia. Mas eu não vou pregar uma coisa que o profeta não disse. Nós temos que falar só o que o profeta disse. Se ele botar uma vírgula, nós botamos uma vírgula. Se ele botar uma interrogação, nós botamos uma interrogação. Se ele colocar um ponto final, nós colocamos um ponto final. Eu estou falando em Gog e Magog. Eu só estou falando que isto é a Rússia, porque ele está falando que é a Rússia. Agora você pode pegar depois os outros parágrafos dizendo que tem uma guerra aqui, depois do milênio tem outra guerra. Eu vou crer também. Se você me mostrar o parágrafo, o irmão Branham diz, ó, o irmão Branham diz que tem uma guerra aqui, depois tem um milênio, depois do milênio tem a guerra de Gog e Magog. Amém, eu creio. Tudo que o profeta disse eu creio. Eu creio quando o profeta disse no parágrafo 150 da mensagem, com a atração sobre a montanha, ele disse, as grandes máquinas lá atrás não viram isso se formando, o anjo do Senhor descendo e dizendo que o tempo acabou. Eu creio que o tempo acabou porque ele disse isso. Mas também eu creio, quando ele perguntaram para ele, o tempo acabou quando o selo foi revelado, ele disse, não acabou. Eu também creio que não acabou. Eu creio que acabou e creio que não acabou. Eu creio quando ele disse no parágrafo 120 da mensagem, quem dizer isso é este? Ele disse, a era de Laodiceia acabou, está acabada. Vou fazer um livro mostrando para vocês que ela terminou. Parágrafo 120 da mensagem, quem dizer isso é este? Eu creio que a era de Laodiceia acabou. Porém também eu creio que ela não acabou. Quando ele disse, não, vocês entenderam errado, eu não disse que acabou. Eu não vou mais para frente, irmão. Eu não vou falar mais do que o profeta falou. O irmão Branham disse para nós ficar com o que a fita diz. Amém. Amém? Amém? Agora, se você observar Ezequiel 38, 39, trata com Gog e Magog, que é a Rússia. E aqui é que eu estou. A Rússia, irmãos, ela existe agora até a queima do mundo. Depois do milênio não haverá Rússia. Gog e Magog é a Rússia, o país do norte. Agora eu não digo que isso é correto, mas na minha maneira de ensinar isto acontecerá após o rapto. Amém? Após a igreja ser tomada. E Deus trata com Gog e Magog quando eles descem diante de Israel ali, e eu penso que aquilo acontecerá depois do rapto. Agora, isso não quer dizer que assim seja.
Eu não estou dizendo, do jeito que o irmão Branham disse, eu estou dizendo, eu também não estou dizendo que seja assim. Pode ser que tenha uma guerra chamada Magedon, tenha 1000 anos de paz e depois a guerra de Gog e Magog, pode ser. Eu não estou dizendo que isso é assim, mas eu estou dizendo o que o irmão Branham disse. Amém? Depois do rapto. Agora, isso não quer dizer que assim seja. Bem, mas esta é apenas minha maneira de ensinar isso. Eu suponho que isso seja o que desejava saber, o que era a minha ideia. Amém? Agora, os que gostam de confusão, aqueles que não estão na mensagem buscando salvação, mas estão buscando confusão, porque confusão e salvação tem o mesmo som parecido, mas tem uma diferença grande. Porque tem uns que estão buscando salvação e outros buscando confusão. Mas é na hora que eles vão pegar parágrafos onde o irmão Branham diz que há 2 guerras, uma desse lado do milênio e outra do outro, para combater isso aqui. Mas eu quero logo que saiba que eu creio nisso também. O parágrafo que eles digitaram, eu creio. Se foi o irmão Branham que falou, eu creio. Eu só creio no que o profeta Branham falou. Amém? Amém. Agora, eu não podia deixar de pregar isso aqui, porque está aqui. Mensagem, Deus sendo mal entendido. Parágrafo 102. Gog e Magog é a Rússia. E não existe Rússia depois do milênio. Amém? Glória a Deus. Amém. Irmãos, que coisa. É uma coisa que você fica encabulado. E muitos não entendem às vezes. Mas aqui você não é obrigado a entender. Fiquem calmos, fiquem humildes. Se a guerra for depois do rapto, se for Armagedon, ou se a guerra for depois do milênio, Gog e Magog, que interesse tem você de saber disso? Você vai estar na guerra? Vai, Laura? Tu vai estar na guerra? Se tu não vai estar na guerra, quem quer saber da guerra? Deixa esse assunto para quem vai estar na guerra, porque nós estaremos no rapto, nós estaremos neste momento na ceia das bodas do Cordeiro. Ele estará enxugando dos nossos olhos todas as lágrimas. Amém. Dizendo: não chores mais, tudo está consumado. Enquanto a guerra está aqui embaixo, não me importa se a guerra que estiver aqui embaixo seja Gog ou que seja Armagedon, para mim tudo é uma coisa só. Aleluia. Que se acabe o mundo embaixo, eu estarei na glória. Amém. Amém? Oh, aleluia. O irmão Branham foi aos céus, o irmão Branham foi à 6ª dimensão. E ele diz: veja bem, diz: vem agora, ele virá algum dia, falando de Jesus, quando ele estava ali na 6ª dimensão, na visão. Ele perguntou: quero ver Jesus. E você não pode ver ele agora, porque na 6ª dimensão era o lugar onde eles estavam em um corpo teofânico. Eles tinham morrido na terra, estavam na 6ª dimensão, e Jesus está num corpo glorificado. Então não podia ver. Amém? Veja bem, a razão porque quem está na 4ª dimensão está em um corpo terreal. Quem está na 6ª dimensão está num corpo teofânico ou celestial. E quem está na 7ª dimensão está em um corpo glorificado. 3 corpos, 3 lugares. Amém? Então, quando morremos, entramos num corpo teofânico, estamos na 6ª dimensão. Quando saímos do corpo teofânico e entramos no corpo glorificado, aí estamos na frente de Jesus Cristo. Amém. Porque veremos Ele como Ele é, e teremos um corpo idêntico ao dele, que é o corpo glorificado. Aleluia. Agora, ele disse: eu quero ver Jesus. Mas como? Se ele estava em um corpo teofânico. Então alguém disse: vem, agora ele virá algum dia, e ele virá até a ti primeiro, e então será julgado. Disse: essas pessoas são teus convertidos, que tu conduzistes. Amém?
E eu disse: queres dizer que por ser líder que ele me julgará? E disse: sim. O que é? Aqui que está o problema. Os líderes serão julgados pelo que pregam. Amém? E disse: sim. E eu disse: todo líder tem que ser julgado desta maneira? E ele disse: sim. Eu disse: e Paulo? Ele disse: ele terá de ser julgado com os dele. Paulo vai ser julgado com os dele, com o povo dele, né? Bem, eu disse: se o grupo dele entra, também entrará o meu. Você é grupo de Branham? Amém. Se o grupo de Paulo entrou, ele disse: o meu também entra. Por quê? Ele disse: porque preguei exatamente a mesma palavra. É isto. Eu disse: onde ele batizou em nome de Jesus, eu também batizei, eu preguei. Na hora que o irmão Branham falou isso, ali estava milhões de pessoas, milhões de santos em corpos celestiais. Quando o irmão Branham falou isso, o irmão Branham disse: onde ele batizou em nome de Jesus, eu também batizei. Nesta hora, o irmão Branham diz: milhões gritaram todos de uma vez e disseram: estamos descansando nisso. Vamos descansar nossa fé no que a palavra diz. Estamos descansando nisso. Onde é o lugar de descanso para a sua fé? É num pastor? É num evangelista? Em Cristo. Amém? Que coisa. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor nos dê luz, nos abençoe. Cada dia mais, meu Deus, nós possamos, Pai, sentir a Tua graça, sentir a Tua bênção no nosso coração. Senhor, nós, nesta manhã, nós não pregamos aqui nada de nós mesmos. Nós lemos a Bíblia, lemos a mensagem. Senhor, eu não posso dizer nada, eu só posso pregar. Senhor, revela o teu povo a verdade da tua palavra. Meu Deus, meu Pai, agora, Senhor, à noite que possamos estar reunidos para exaltar o teu nome, para te engrandecer, porque tu, Senhor, és longânimo, tu és bondoso. Eu tenho certeza, meu Deus, que à noite, Senhor, estender as tuas mãos e dar a bênção que teus filhos precisam. Ó Pai, nos abençoa no nome de Jesus Cristo, nos encha da sua graça. Em nome de Jesus Cristo é a nossa oração. Amém.